Existem feridas que não sangram, mas doem mais do que um corte aberto. Doem na alma, nos pensamentos, nas noites em que você tenta dormir e não consegue, porque a lembrança de quem te feriu ainda está ali viva, pulsando. Você se pergunta por que a pessoa fez isso, como pôde, ou o que você fez para merecer, e enquanto procura respostas, o coração se cansa. Se você já sentiu isso, fique comigo. Porque nos próximos minutos você vai aprender como lidar com quem te feriu sem se destruir por dentro, como curar sem ódio e como voltar a ter paz mesmo que o perdão do outro nunca chegue. Por que é tão difícil libertar o coração do ressentimento quando alguém nos machuca? Porque a dor não toca só o corpo, toca a alma. Quando alguém te trai, não rouba apenas sua confiança, rouba sua paz. Mas o que mais dói não é a ferida, é o que você faz com ela. Se você decide guardar o rancor, se torna prisioneiro. Se decide transformar, se torna livre. Não existe relação humana sem feridas. Todos já feriram e todos já foram feridos. Mas há uma diferença entre quem guarda a dor e quem a transforma. Quem guarda paralisa, quem transforma cresce. E se, em vez de buscar vingança, você escolhesse compreender o que essa dor veio te ensinar? Toda ferida carrega uma mensagem escondida. Por trás do dano há uma lição que pode te tornar mais forte, mais sábio e mais compassivo. Lidar com quem te feriu não é aceitar o inaceitável, nem permitir que te machuquem de novo. É entender o poder que você tem sobre suas emoções. Perdoar não é fraqueza, é inteligência emocional. É olhar a ferida e decidir que ela não vai te definir. Por que achamos que perdoar é esquecer? Porque confundimos memória com dependência. Perdoar não apaga o passado, liberta você do poder dele. Você não perdoa porque o outro merece, mas porque você merece paz. Quem te feriu talvez nunca mude, talvez nunca entenda o estrago que causou, mas você pode decidir não carregar mais esse peso. O perdão muitas vezes é silencioso, feito de lágrimas que lavam a alma. Por quanto tempo mais você vai deixar o passado controlar seu presente? Cada vez que lembra com raiva, revive a dor. Cada vez que decide soltar, se liberta. Não é negar o que aconteceu, é transformar o que isso fez em você. Existem dois tipos de feridos, os que usam a dor para justificar sua amargura e os que usam a dor para desenvolver empatia. Você escolhe de que lado vai estar. Se responde com ódio, se torna reflexo de quem te feriu. Se responde com sabedoria, se torna mestre de si. Que poder teria sua vida se você transformasse cada ferida em crescimento? Imagine viver sem depender de pedidos de desculpa. Imagine olhar para trás sem rancor. Esse é o verdadeiro perdão. Quando a lembrança não machuca mais, apenas ensina. Tratar quem te feriu não é se aproximar fisicamente, é se libertar emocionalmente. É olhar para o passado e dizer: você não me deve mais nada, porque eu já te tirei de dentro de mim. O perdão não muda o passado, mas transforma o futuro. Como perdoar sem perder a dignidade? Entendendo que perdoar não é justificar, é compreender que o outro agiu a partir da própria inconsciência. E compreender não é aceitar, é liberar. A alma madura não busca castigo, busca aprendizado. Cada ferida te obriga a se olhar de novo, a perguntar: que parte de mim precisa curar? Às vezes a dor não vem para destruir, vem para despertar. E se a ferida fosse o mestre que a vida usou para te ensinar amor próprio? As pessoas que mais te machucaram muitas vezes foram um espelho que mostrou o quanto você precisava se cuidar, se valorizar e colocar limites. Não foram bênção, mas foram lição. Tratar quem te feriu é escolher não repetir o ciclo. É decidir que a dor termina em você, que não vai responder com ódio, mas com consciência. Porque quem responde com sabedoria vence mesmo quando parece perder. E se perdoar não fosse um ato de bondade, mas de poder, perdoar não é fraqueza, é autodomínio. É olhar para a dor e dizer: você não me controla mais. É recuperar o comando sobre seus pensamentos, suas emoções e sua história. Quando você entende isso, dá o maior passo da sua vida. Porque quem aprende a lidar com quem o feriu, aprende também a curar a própria alma. O primeiro passo para lidar com quem te feriu não é enfrentá-lo, é enfrentar a si mesmo. O verdadeiro campo de batalha não está fora, está dentro. Não se luta com palavras, mas com emoções. Não com vingança, mas com compreensão. A alma humana guarda lembranças como cicatrizes invisíveis. E, muitas vezes, sem perceber,
continuamos sangrando por dentro mesmo quando a ferida parece cicatrizada. Como você pode curar uma ferida que finge que não existe? O primeiro ato de sabedoria é reconhecer a dor sem julgamento. Você não pode curar o que nega. Não pode avançar se continua repetindo mentalmente o que te feriu. Cada vez que lembra com raiva, alimenta o passado. Mas, quando lembra com consciência, começa a se libertar. A mente ferida tem tendência à repetição. O pensamento busca justiça, o coração busca consolo. Mas a justiça da alma não está na vingança, está no equilíbrio. Não se trata de fazer o outro sofrer, mas de se libertar. O que te prende mais? A lembrança ou o rancor? Às vezes achamos que o ódio nos protege, mas ele não protege, aprisiona. Quem odeia se liga para sempre à própria ferida. Quem compreende se liberta. Lidar com quem te machucou não é se aproximar dele, é deixá-lo ir de dentro de você. Você não pode mudar o que alguém fez, mas pode mudar o que isso causa em você. Cada pensamento que transforma vira uma semente de liberdade. E cada emoção que você domina com amor se torna maturidade emocional. Por que é tão difícil soltar o que dói? Porque a dor, mesmo doendo, nos dá identidade, nos faz sentir vivos, nos dá uma história. Mas chega um momento em que é preciso escolher continuar revivendo a ferida ou começar a escrever um novo capítulo. Lidar com quem te feriu começa com ternura consigo. Não se cobre perdoar rápido. O perdão não é um botão, é um processo. Primeiro você sente, depois compreende e só então libera. As feridas da alma não se curam com pressa, se curam com consciência. E se o perdão fosse mais um ato de inteligência do que de emoção? Porque a emoção grita vingança, mas a sabedoria sussurra liberdade. Perdoar não é esquecer, é decidir que isso não vai mais te dominar. É dizer, isso me doeu, mas não me define. A mente precisa entender o que viveu para poder soltar. Caso contrário, repete. Por isso, quando você não cura suas feridas, acaba atraindo pessoas que reproduzem a dor antiga. O passado não se supera fugindo, se supera com compaixão. Você já percebeu que muitas vezes atrai pessoas que repetem suas dores antigas? Não é coincidência, é sinal de que ainda há algo a ser curado. A vida repete as lições até que aprendamos. O perdão não é para o outro, é para quebrar o ciclo. A alma livre não busca vingança porque sabe que a vida se encarrega de equilibrar tudo. Não há paz maior do que olhar para trás sem rancor. Quem lembra sem raiva, curou. O que aconteceria se, em vez de buscar justiça, você buscasse equilíbrio? Descobriria que a alma não precisa de castigo, precisa de entendimento. Que o que hoje é ferida, amanhã será sabedoria. Lidar com quem te feriu não é fraqueza, é poder emocional. É olhar para o que doeu e transformar em propósito. É entender que você não pode mudar o outro, mas pode escolher não se perder na sombra dele. E se essa pessoa que te feriu fosse apenas um instrumento do seu despertar emocional, talvez tenha vindo te mostrar o que você nunca mais vai permitir. Talvez não tenha vindo para te destruir, mas para te fortalecer. Cada alma que passa pela sua vida deixa uma lição. Algumas chegam com amor, outras com dor, mas todas, sem exceção, te ensinam algo sobre si. E quando você entende isso, para de culpar e começa a agradecer. Porque perdoar nem sempre é se reconciliar com o outro, às vezes é se reconciliar consigo. E isso, meu amigo, é o começo da verdadeira liberdade. Lidar com quem te feriu não é apenas perdoar, é aprender a olhar a dor com novos olhos. Não se trata de esquecer o que aconteceu, mas de ressignificar, porque o que realmente machuca não é o fato em si, mas a interpretação que você ainda carrega sobre ele. Os fatos não mudam, mas a forma como você os vê muda tudo. E se você olhasse para a sua ferida não como um castigo, mas como um mestre, a mente humana tem a capacidade de transformar qualquer sofrimento em aprendizado. Mas para isso precisa primeiro interromper a enxurrada de pensamentos que alimentam o ressentimento. A dor é inevitável, o sofrimento prolongado, não. Há pessoas que passam a vida inteira revivendo o que lhes fizeram e sem perceber sangram por dentro todos os dias. O passado só tem poder se você continua alimentando-o. A ferida cicatriza quando você para de tocá-la, quando deixa de falar com ódio e começa a compreendê-la com consciência. Quantas vezes você repetiu na sua mente as mesmas cenas, as mesmas palavras, os mesmos gestos que te machucaram? Esse ciclo mental não cura, aprisiona.
Cada pensamento negativo é uma corda invisível que te mantém preso ao agressor. Lidar com quem te feriu não é se aproximar dele, é libertar-se dele dentro de si. Quando você escolhe compreender em vez de culpar, dá o primeiro passo rumo à liberdade emocional. Compreender não é justificar, é observar de cima, não de dentro. É tomar distância emocional para não reagir da mesma forma de sempre. Por que é tão difícil soltar o que nos machuca? Porque inconscientemente acreditamos que manter a dor é uma forma de proteção. Mas isso só te mantém em alerta constante, revivendo o passado repetidas vezes. Soltar não é esquecer, é decidir que sua mente não será mais o palco desse sofrimento. As pessoas emocionalmente maduras não buscam culpados, buscam entendimento. E não porque sejam frágeis, mas porque sabem que a paz interior vale mais que ter razão. Perdoar nem sempre é se reconciliar com o outro, às vezes é se reconciliar consigo mesmo. E se o perdão fosse, na verdade, um ato de inteligência emocional? Porque o ressentimento envenena, mas o perdão liberta. O ódio destrói, mas a compreensão reconstrói. A vingança te aprisiona. A serenidade te liberta. Você não pode mudar quem te feriu, mas pode escolher o que faz com essa dor. Pode deixar que te torne amargo ou sábio. Essa escolha define seu destino emocional. Qual versão de si mesmo você quer alimentar? A vítima ou o arquiteto da própria mente? A vítima repete, o arquiteto reconstrói. A vítima culpa, o sábio aprende. A vítima lembra o dano, o sábio agradece a lição. Lidar com quem te feriu é, no fundo, cuidar da ferida que ficou em você. Muitas vezes o que mais dói não é o que te fizeram, mas o que você passou a acreditar sobre si por causa disso. Quando alguém te fere sem perceber, você começa a achar que não vale, que não merece, que não é suficiente, mas essa não é sua verdade, é a ferida falando. E se o verdadeiro perdão fosse voltar a acreditar em si depois de ter sido ferido, não no outro em você, na sua capacidade de sentir sem endurecer, de amar sem se perder, de confiar sem depender, quem cura não é quem esquece, é quem volta a amar sem medo. Cada ferida superada amplia sua consciência. Cada vez que você escolhe não reagir com raiva, reeduca a mente. Não há crescimento sem dor, mas também não há sabedoria sem silêncio. A alma precisa passar pelo fogo para virar luz. E se você deixasse sua dor te transformar em mestre e não em vítima, porque toda ferida traz um convite para despertar. E o despertar acontece quando você entende que não controla o que fizeram com você, mas pode escolher o que fará a partir de agora. Lidar com quem te feriu é parar de brigar com o passado, é decidir não carregar mais peso emocional que não te pertence, é soltar a história para abraçar a paz. E se hoje você decidisse soltar sem esperar que o outro mudasse? Descobriria que o perdão não liberta o outro, liberta você, e que o silêncio, longe de ser vazio, é o espaço onde sua alma volta a respirar. Quando você entende isso, para de pedir justiça ao universo e começa a oferecer compaixão. Porque quem compreendeu a própria dor já não precisa fazer ninguém sofrer. E nesse momento a ferida deixa de doer. Perdoar não é o fim do processo, é apenas o começo de uma nova versão de você. Porque depois do perdão vem o mais importante, reconstruir-se. Não basta libertar o passado, é preciso proteger o presente. Não basta soltar a dor, é preciso curar as raízes que a geraram. E isso só acontece quando você decide se olhar com amor, não com culpa. Quantas vezes você perdoou alguém, mas continuou se ferindo? Porque perdoar o outro nem sempre significa ter se perdoado. Muitas vezes você se culpa por ter permitido, por não ter visto os sinais, por ter confiado demais, mas o perdão verdadeiro inclui se perdoar pelo que você não sabia na época. Todos agimos com o nível de consciência que tínhamos. A vida não te castiga pelos erros, te ensina através deles. Cada experiência dolorosa é um professor disfarçado. O sofrimento não vem para te destruir, vem para te transformar. Não há crescimento sem desconforto, nem evolução sem feridas que te obrigam a acordar. O que você aprenderia sobre si se olhasse suas feridas sem julgá-las? Veria que não foram fracassos, mas convites ao autoconhecimento. Que não foram castigos, mas caminhos para o amor próprio. Que até a dor mais injusta pode virar sabedoria quando olhada com compaixão. Reconstruir-se não é endurecer, é se tornar mais consciente, mais seletivo, mais livre. Não construa muros, estabeleça limites. Não feche o coração, abra os olhos. Não deixe de amar, aprenda a amar com inteligência. E se o verdadeiro poder estivesse em amar sem se tornar dependente?
O amor inteligente não se entrega pela carência, mas pela plenitude. Não busca preencher vazios, busca compartilhar abundância. Quando você aprende isso, ninguém mais consegue te manipular emocionalmente. Lidar com quem te feriu não é reviver o passado, é entendê-lo para não repeti-lo. A alma ferida que não cura repete padrões. Mas a alma consciente transforma cada queda em degrau, cada decepção em lição, cada fim em recomeço. Por que é tão difícil voltar a confiar depois de ter sido ferido? Porque confundimos confiança com ingenuidade. Confiar não é abrir as portas para todos, é ter certeza de que, mesmo se te traírem, você saberá se proteger. A confiança madura não depende do outro, depende de você. Quando você se reconstrói, deixa de procurar pessoas que te entendam e começa a escolher pessoas que te acrescentam. Para de esperar que outros te curem e decide se curar. A verdadeira independência emocional não é estar sozinho, é estar em paz consigo mesmo, mesmo acompanhado. O que aconteceria se a partir de agora você tivesse coragem de se escolher primeiro? A resposta é simples: você pararia de mendigar amor, não aceitaria o que te fere e começaria a atrair relacionamentos onde não precisa pedir o que merece porque isso já transparece na sua energia. Reconstruir-se também é mudar o diálogo interno. Parar de dizer não valho nada e começar a dizer mereço melhor. Parar de pensar ninguém me entende e começar a sentir eu me compreendo. As palavras que você repete constroem a casa onde sua alma mora. Que palavras você usa consigo quando ninguém está ouvindo? Porque a maneira como você se trata determina como o mundo te trata. Se fala consigo com desprezo, aceitará migalhas. Se fala com amor, exigirá respeito. A alma livre não guarda ódio, mas também não se cala diante da injustiça. Aprenda a se expressar sem perder a calma. Aprenda a dizer não sem culpa. Aprenda a ir embora sem fechar o coração. E se o silêncio também fosse uma resposta poderosa? Às vezes o maior ato de amor próprio é não responder. Não por falta de palavras, mas por excesso de paz. O silêncio não é indiferença, é autocuidado. Quando você se reconstrói, entende que curar não é esquecer o que aconteceu, é agradecer o que aprendeu. Que a ferida não foi punição, foi porta. E ao atravessá-la, você encontra uma versão mais forte, lúcida e serena de si. Qual versão de você está nascendo depois da dor? Aquela que não busca vingança, mas paz, que não precisa provar valor porque o sente. Aquela que aprendeu a lidar com quem o feriu com compaixão, mas sem permitir o mesmo dano. Perdoar foi o primeiro passo, reconstruir-se é o segundo. E o terceiro, mais belo, é voltar a amar a vida sem medo. Porque quem cura não se liberta só do passado e inspira outros a se libertarem também. Às vezes, quando você acha que já curou, o passado volta disfarçado de oportunidade. Aquela pessoa que te feriu reaparece talvez com outra voz, outro tom, palavras de arrependimento, e seu coração, que já estava em paz, volta a estremecer. Não porque ainda ama, mas porque ainda lembra. Nesse momento, a vida te faz uma pergunta silenciosa. Você realmente aprendeu a lidar com quem te feriu ou apenas aprendeu a se afastar? Por que a vida permite o retorno de quem nos machucou? Não é castigo, é prova. É a forma que o universo encontra para testar se o perdão foi real ou apenas uma pausa do ressentimento. Se a ferida cicatrizou de verdade ou se apenas foi coberta pelo orgulho. As pessoas voltam não para reabrir a dor, mas para mostrar o quanto você evoluiu. Quando alguém que te machucou volta, não significa que você deva fechar a porta com raiva, mas também não deve abri-la com ingenuidade. Significa que pode estar diante dela sem medo, porque já não depende da aprovação dela. Você deixou de ser escravo da emoção que um dia te dominou. E se o verdadeiro perdão fosse poder olhar para essa pessoa e sentir paz, nem amor, nem raiva, quando você consegue isso, é sinal de que o passado não te domina mais. Você transcendeu a ferida. Aprendeu a amar com limites e a soltar com respeito. A alma madura não busca vingança, busca equilíbrio. Entende que nem todos os vínculos precisam continuar. Alguns vieram apenas para ensinar. Lidar com quem te feriu não é buscar reconciliação, mas reconhecer que já não há ressentimento, que você pode olhar sem dor, falar sem tensão, lembrar sem lágrimas. Quantas vezes você confundiu o perdão com a obrigação de voltar? Perdoar não é permitir ser ferido novamente. É seguir em frente sem ódio, sem peso. O perdão liberta, mas o amor próprio protege. Quem te feriu pode mudar, sim, mas a mudança real não se prova com palavras, e sim com atitudes.
Não corra para quem promete ser diferente, observe se a energia dessa pessoa já mudou. Palavras enganam, comportamentos revelam. Como manter sua paz quando o passado bate à porta? Respire, não responda com emoção, responda com consciência. Pergunte a si: essa pessoa vem para somar ou para testar minha evolução? Se for a primeira, ouça, se for a segunda, agradeça e feche a porta com serenidade. O amor próprio não se anuncia, se demonstra nas decisões silenciosas. Às vezes amar é não voltar, perdoar é não permitir. A maturidade emocional aparece quando você mantém calma diante do que antes te desequilibrava. Por que é tão difícil dizer não a quem já nos feriu? Porque ainda há uma parte dentro de nós que deseja ser vista, compreendida ou reconhecida. Mas essa necessidade desaparece quando você entende que não precisa da aprovação de ninguém para encerrar um ciclo apenas do seu amor próprio. Quando você mantém a calma diante de quem te feriu, confirma sua evolução. Já não reage, escolhe. Já não se descontrola, observa. Já não pede justiça, oferece paz. Esse é o poder da alma livre, responder com consciência, não com ferida. Como seria se essa pessoa voltasse hoje e você apenas sorrisse com serenidade, não porque esqueceu, mas porque já não há nada a curar, porque essa história cumpriu o propósito e você a superou. Isso não é orgulho, é maturidade. Lidar com quem te feriu não é mantê-lo por perto, é estar em paz com o que aconteceu. É poder dizer, obrigado pelo que me ensinou, mesmo que tenha doído, porque tudo o que um dia te quebrou também te reconstruiu. E se cada ferida fosse, na verdade, um treinamento para a sua alma, cada dor te prepara para um novo nível de consciência. Cada decepção ensina a amar sem se perder. Cada perda ensina a soltar com gratidão. Perdoar nem sempre é reconciliar, às vezes é dizer adeus com paz no coração. É fechar uma porta com serenidade. Porque quando a alma aprende a lição, não precisa repeti-la. E então, finalmente você entende, o perdão não te enfraquece e te liberta. Quando você consegue perdoar e manter a paz, a vida te convida a dar um passo ainda maior, transformar sua ferida em propósito. Porque não basta curar, é preciso usar a cura para servir. O que um dia te feriu pode se tornar a ferramenta que cura outros. O que te quebrou pode se transformar na história que inspira alguém a continuar. A dor, quando transformada, deixa de ser sofrimento e se torna sabedoria. Que sentido teria sua dor se não fosse para despertar uma parte mais consciente de você? Nada é por acaso. Cada lágrima, cada decepção, cada traição teve uma missão: abrir seus olhos para um nível mais profundo de amor próprio e compreensão humana. Não há evolução sem feridas, nem despertar sem perdas. As pessoas mais sábias não são as que menos sofreram, mas as que aprenderam a olhar para o sofrimento com propósito. Transformaram cicatrizes em lições, lágrimas em empatia e passado em guia. E se em vez de perguntar por que isso aconteceu comigo, você perguntasse para quê, uma simples palavra muda tudo. O porquê te prende ao passado, para que te leva ao futuro. Quando você busca o propósito por trás da dor, ela perde o poder sobre você. Lidar com quem te feriu se torna então uma oportunidade de elevar sua consciência. Você já não deseja justiça, deseja paz. Já não pede desculpas, agradece a lição. Já não pergunta por que eu, mas o que posso aprender com isso? Como muda a sua vida quando você usa suas feridas como instrumentos de compaixão? Muda tudo, porque você para de julgar tão rápido, de cobrar tanto, de esperar o impossível. Começa a entender que cada ser humano age a partir do seu nível de consciência e que até quem te feriu o fez a partir do próprio caos. Perdoar não é justificar, é entender que a ignorância emocional do outro não precisa virar sua prisão. Quando você compreende isso, solta o peso do passado e começa a construir com as mãos livres. E se a alma viesse a esta vida não para evitar a dor, mas para aprender a se amar através dela, a dor não é inimiga do amor, é sua professora. Ensina a colocar limites, valorizar a paz, apreciar o essencial. Ensina que amar não é suportar tudo, é escolher com consciência. As pessoas que curam suas feridas se tornam abrigo para os outros. Sua calma é remédio, sua empatia é conforto, sua história é farol. Não porque não tenham mais cicatrizes, mas porque aprenderam a ver, las como medalhas da alma. Quantas pessoas você poderia ajudar se compartilhasse sua história a partir da cura e não da ferida? Quando você fala a partir do rancor, contamina. Quando fala a partir da paz, transforma.
O mundo precisa de menos julgamentos e mais corações que compreendam o que é ter sido quebrado e ainda assim continuar acreditando no amor. Transformar dor em propósito não é falar sobre o sofrimento, é viver o aprendizado, é servir com exemplo, inspirar com calma, ensinar com compaixão. E se sua missão fosse justamente essa, curar-se para ensinar outros a se curarem, a alma curada não busca reconhecimento, busca sentido. Porque quando você entende sua história, não precisa mais esconder, lá compartilha com gratidão. Lidar com quem te feriu, no fim, é uma oportunidade de se tornar uma versão mais elevada de si mesmo. Já não te movem emoções básicas, e sim valores, compaixão, empatia, serenidade. Que legado você está deixando na forma como lida com suas feridas? Cada vez que escolhe responder com amor em vez de raiva, ensina sem palavras. Cada vez que escolhe a paz em vez da vingança, muda o mundo começando por você. Porque a verdadeira liberdade emocional não chega quando você esquece o passado, mas quando faz dele o seu mestre. E ali, exatamente ali, sua dor deixa de ser história triste e se torna história que inspira. Há um momento na vida em que você para de buscar culpados e começa a buscar sentido. Nesse instante, a alma deixa de gritar e passa a compreender. Você deixa de perguntar por que te feriram e começa a entender para que viveu aquilo. Essa mudança de olhar não apaga a dor, mas a redime, dá a ela um propósito. Porque quem transforma ferida em sabedoria se torna livre. E se a maior vingança fosse viver em paz? Nada desconcerta mais quem te feriu do que ver você sorrindo sem rancor. Nada mostra mais evolução do que continuar amando a vida, mesmo depois da dor. A alma forte não precisa punir, ela se cura e segue o caminho. Lidar com quem te feriu não é um ato externo, é uma conquista interna. É poder olhar para trás sem estremecer. É reconhecer que o que um dia foi dor hoje é aprendizado. É agradecer até o que você ainda não entende, sabendo que tudo teve um propósito escondido. E se cada ferida fosse um lembrete da sua força, cada lágrima foi um treino do coração. Cada decepção um mestre disfarçado. Cada perda um espaço criado para que algo melhor entrasse. A alma não se quebra, ela se expande. Chega um ponto em que você para de esperar pedidos de desculpa, para de exigir compreensão, para de lutar para ser ouvido, e nesse ponto a paz aparece. Porque entende que o perdão não depende do outro, depende de você. Que você não precisa se reconciliar com quem te feriu, mas com a parte de você que ficou machucada. Por quanto tempo mais você vai carregar o que já não faz sentido? A vida é curta demais para ser prisioneiro do que não pode mudar. Perdoar não apaga a história, reescreve o futuro. O perdão é o ato mais corajoso da alma humana. Não se faz para esquecer, mas para lembrar que sempre é possível recomeçar. As feridas não são marcas de vergonha, são símbolos de transformação. São os lugares por onde a luz entra. Sem elas, você nunca conheceria a profundidade da sua própria alma. O que você aprenderia se permitisse curar sem medo? Aprenderia que nem toda história precisa terminar com palavras. Que alguns capítulos se encerram com silêncio e isso também é paz. Descobriria que a paz interior não chega quando tudo está bem lá fora, mas quando você escolhe estar bem por dentro, independentemente do que aconteça. A alma que aprende a lidar com quem a feriu torna-se mestra de si mesma. Já não precisa reagir porque compreende, já não precisa controlar porque confia, já não precisa exigir porque agradece. E se o verdadeiro amor começasse quando você para de esperar que o outro mude? O amor maduro não nasce da carência, nasce da consciência. Quem ama com sabedoria não fere, cuida, não exige, respeita, não controla, acompanha. Perdoar não é favor, é revolução interior. É o momento em que sua alma diz, não preciso vencer, quero estar em paz. E nesse instante, sem barulho, sem drama, sem aplausos, você se liberta. Como seria sentir-se livre de todo rancor, de todo peso, de todo passado? Isso que você sente agora é a paz. A paz que não depende de ninguém, que não precisa de explicações, que nasce da alma, que aprendeu a compreender em vez de culpar. E então você entende que tudo o que doeu teve sentido, que cada pessoa que passou pela sua vida, até as que te feriram, fez parte da sua evolução, que nada foi perda, tudo foi aprendizado. Lidar com quem te feriu
No fim, não é falar com o outro, é falar com você mesmo, com a parte da sua alma que precisava ouvir. Tô bem, tô em paz. Eu aprendi. E é assim que termina, não com lágrimas, mas com gratidão, porque a ferida se foi e no lugar dela ficou a sabedoria, a sabedoria, a sabedoria, a sabedoria. Nesse instante, a alma deixa de gritar e passa a compreender. Você deixa de perguntar por que te feriram e começa a entender para que viveu aquilo. Essa mudança de olhar não apaga a dor, mas a redime, dá a ela um propósito. Porque quem transforma ferida em sabedoria se torna livre. E se a maior vingança fosse viver em paz? Nada desconcerta mais quem te feriu do que ver você sorrindo sem rancor. Nada mostra mais evolução do que continuar amando a vida, mesmo depois da dor. A alma forte não precisa punir, ela se cura e segue o caminho. Lidar com quem te feriu não é um ato externo, é uma conquista interna. É poder olhar para trás sem estremecer. É reconhecer que o que um dia foi dor hoje é aprendizado. É agradecer até o que você ainda não entende, sabendo que tudo teve um propósito escondido. E se cada ferida fosse um lembrete da sua força, cada lágrima foi um treino do coração. Cada decepção, um mestre disfarçado. Cada perda, um espaço criado para que algo melhor entrasse. A alma não se quebra, ela se expande. Chega um ponto em que você para de esperar pedido de desculpa, para de exigir compreensão, para de lutar para ser ouvido, e nesse ponto a paz aparece. Porque entende que o perdão não depende do outro, depende de você.
que você não precisa se reconciliar com quem te feriu, mas com a parte de você que ficou machucada. Por quanto tempo mais você vai carregar o que já não faz sentido? A vida é curta demais para ser prisioneiro do que não pode mudar. Perdoar não apaga a história, reescreve o futuro. O perdão é o ato mais corajoso da alma humana. Não se faz para esquecer, mas para lembrar que sempre é possível recomeçar. As feridas não são marcas de vergonha, são símbolos de transformação. São os lugares por onde a luz entra. Sem elas, você nunca conheceria a profundidade da sua própria alma. O que você aprenderia se se permitisse curar sem medo? Aprenderia que nem toda história precisa terminar com palavras, que alguns capítulos se encerram com silêncio e isso também é paz. Descobriria que a paz interior não chega quando tudo está bem lá fora, mas quando você escolhe estar bem por dentro, independentemente do que aconteça. A alma que aprende a lidar com quem a feriu torna-se mestra de si mesma. Já não precisa reagir porque compreende, já não precisa controlar porque confia, já não precisa exigir porque agradece. E se o verdadeiro amor começasse quando você para de esperar que o outro mude? O amor maduro não nasce da carência, nasce da consciência. Quem ama com sabedoria não fere, cuida, não exige, respeita, não controla, acompanha. Perdoar não é favor, é revolução interior. É o momento em que sua alma diz, não preciso vencer, quero estar em paz. E nesse instante, sem barulho, sem drama, sem aplausos, você se liberta. Como seria sentir-se livre de todo rancor, de todo peso, de todo passado? Isso que você sente agora é a paz. A paz que não depende de ninguém, que não precisa de explicações, que nasce da alma, que aprendeu a compreender em vez de culpar. E então você entende que tudo o que doeu teve sentido, que cada pessoa que passou pela sua vida, até as que te feriram, fez parte da sua evolução, que nada foi perda, tudo foi aprendizado. Lidar com quem te feriu, no fim, não é falar com o outro, é falar com você mesmo, com a parte da sua alma que precisava ouvir. Estou bem, estou em paz. Eu aprendi. E é assim que termina, não com lágrimas, mas com gratidão, porque a ferida se foi e no lugar dela ficou a sabedoria, a sabedoria, a sabedoria, a sabedoria.